Alô, meninos do nono ano, tudo bom? Mais uma semana, né? Eu queria dizer para vocês que nós tivemos aí uma semana que eu não postei nada para vocês. Então, nós estamos na semana 31, tá? Nós vamos começar a Europa no século 21. Sociedade e economia e política na Europa. Então, nós estamos no capítulo 11, tá? E nós vamos até a página 27, tá bom, gente? Então, quer dizer, nós estamos um pouco atrasada em relação, um pouco uma aula, né? A semana do SPI, tá? Então, nós vamos falar agora do continente europeu. Sociedade, economia e política na Europa. Então, algumas características, né, aqui da Europa desta unidade. A Europa, pessoal, ela é matriz de muitas línguas oficiais em outros continentes, né? Se nós pegarmos aqui o continente americano, por conta da colonização, nós vamos ter o português, nós vamos ter o espanhol, nós vamos ter o inglês, nós vamos ter o francês e assim por diante. A Europa, ela tem uma área territorial pequena comparada a outros continentes, né? Se nós pegarmos o continente europeu, o continente europeu quase cabe aqui dentro do Brasil, você sabia? Sobrando assim só um pouquinho. É um continente muito próspero, né? E relativamente pacífico nos dias de hoje. O continente europeu, pessoal, ele foi palco, né, das duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? A gripe espanhola, que hoje muito se fala, né? Da gripe espanhola, foi ali antes da Primeira Guerra Mundial, eu esqueci a data, que se matou muitas pessoas. Por que se fala na gripe espanhola? Porque sempre se faz comparação, né, com o que nós estamos vivendo hoje, tá? A gripe espanhola matou mais pessoas do que na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Imagina naquele tempo. Ele é um continente dividido em 4 sub-regiões, né? Pelo menos é hoje que se fala geograficamente. Nós temos a região, se vocês olharem aí na página 23, nós temos a Europa Oriental, né? Que é o amarelo, que nós chamamos também na época da Guerra Fria, e hoje também a gente às vezes fala que é o leste europeu. Nós temos a setentrional, né? Que nós pegamos aí Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, que são países nórdicos. Nós temos a Europa meridional, que é esta, que é aí banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Que vocês podem ver aí, Espanha, Itália. E nós temos a Europa ocidental, que nós temos aí a França, a Alemanha, as duas grandes potências da Europa e tudo mais, certo? Então, a Europa, o continente europeu, gente, é um continente rico, é um continente próspero. Isso não quer dizer que ele não enfrente, né, desníveis sociais, que ele não, em diferentes países, em diferentes regiões, que nós vamos ver um pouquinho ali à frente, tá? Na página 24, pessoal, se vocês estão aí com o positivo, vocês vão ver os 10 países com maior PIB da Europa. PIB, Produto Interno Bruto, riqueza. E nós temos os 10 países com maior IDH da Europa.
Índice de desenvolvimento humano, condições de vida, tá? Nós temos aí no PIB, nós estamos vendo Alemanha, né? 3,68 trilhões é aquele considerado o maior PIB, o maior é mais rico, tá? Não confundam riqueza com o IDH. IDH são condições de vida, tá? E as condições de vida é a questão de saúde, educação, né? Expectativa de vida, isso entra várias medidas que os governos tomam para que isso seja possível, tá? Nós temos a França, né? Temos Reino Unido, França, nós temos aí a Itália. Em 2008, a economia do Brasil, que era considerada a 10ª economia do mundo, ela se igualava aí à Itália, tá? Hoje, o Brasil está aí lutando aí mais ou menos com os parâmetros da Rússia, tá? Na Europa. Nós temos os 10 países com maior IDH, nós temos a Noruega. A Noruega tem as melhores condições de vida, não só da Europa, mas também do mundo, tá? Você pode ver aqui que todos esses países que estão aqui descritos, eles têm 0,9 alguma coisa. E vocês sabem que quanto mais perto de 1, melhor é a condição de vida daquele lugar. O Brasil hoje tem mais ou menos 0,877 e alguma coisa, certo? Dos 15 países, pessoal, mais bem posicionados no mundo em termos de desenvolvimento econômico, IDH, certo? Não confundam com PIB. Dos 15, 10 são europeus, tá? Bom, então agora nós vamos passar para a Europa Ocidental, e está aqui, Europa Ocidental, núcleo econômico da União Europeia. É aqui na Europa Ocidental, pessoal, que estão concentrados os países mais ricos, né, da Europa, certo? Então, durante a Guerra Fria, a Europa ela ficou dividida entre Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, a Europa Oriental era o leste europeu, eram aqueles países que eram socialistas, né? Hoje nós não temos mais, não podemos dizer que nós temos essa divisão. A divisão da Europa hoje não é mais pela questão de ideologia política, como era aqui durante a Guerra Fria. Hoje nós temos a divisão da Europa por questões econômicas, né, zona do euro e assim por diante, certo? Então, a Europa Ocidental é aquela, né, na época da divisão, é aquela que aquela parte não oriental, era o leste europeu, nós chamávamos de Europa Ocidental. E isso se deu, né, na época, a bipolarização. Vocês lembram que nós já estudamos isso? Né? O mundo dividido entre capitalistas e socialistas durante a Guerra Fria. Então, o que não era ocidental ficava do lado oriental, certo? Então, hoje, por exemplo, a Europa Ocidental, ela englobava o que nós vamos estudar aqui, a setentrional, a meridional, tá? E a ocidental, e a parte a oriental, que pegava ali toda a União Soviética, aquela parte ali. Então, hoje essa regionalização, como eu falei para vocês, ela já cai por terra, mas nós falamos muito isso, né? Por quê? Porque não existe mais os países ali na Europa considerados socialistas, né? A França e a Itália e a Alemanha, que fica aqui na Europa Ocidental, são as duas
as maiores economias, né, que nós temos na Europa. A Europa setentrional é aquela aonde ficam os países nórdicos, que nós podemos dizer Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia, todos eles têm índices elevados de IDH, tá? Bom, esses países, né, que na Europa, por exemplo, setentrional, que nós vamos dizer que seria aí os escandinavos todos, eles colocam em prática um tipo de política chamado Estado do Bem-Estar. O que é esse estados do bem-estar social? Algumas características nós podemos falar. Eles têm uma economia capitalista muito forte, né? Eles têm uma livre iniciativa, eles também têm um desenvolvimento econômico grande e existe um governo que aposta no social, né? Como é isso? Quer dizer, você paga imposto, como todos os outros, né? Isso aí, o governo vive de imposto. Só que o retorno desse imposto, ele vem na saúde muito bem estruturado. Nós também pagamos imposto e o nosso retorno também no Brasil vem na saúde, na educação, mas não é comparado aqui. Então ele vem ali na saúde, na moradia, todos tem moradia própria. Se a pessoa não tem condição de ter uma moradia própria, o governo promove isso com a maior facilidade. Tem previdência social, que nós também temos, que, né, seria aposentadoria, e segundo, seguro-desemprego. O seguro-desemprego deles é diferente do nosso. Acho que o nosso aqui vale por 4, 5 meses, se não me engano. Lá nos países nórdicos, né, aqueles países bem ali do norte da Europa, o seguro-desemprego, ele vale até você arrumar um emprego, tá? É lógico que nós estamos falando de países que têm uma população nada comparável à do Brasil. E também as horas de trabalho são menores, lá são 30 horas por semanas, então são 5 dias e 6 horas por dia. Aqui nós temos 8 horas por dia, certo? Mas não quer dizer também que nesses países nórdicos e tudo seja igual. Existe uma diferença social na qualidade de vida, mas na economia existe uma diferença. Por exemplo, nós podemos dizer aqui, né? A Noruega, ela tem vastas divisas vindas da exploração do petróleo, coisas que outros países não têm, tá? Então existe isso aí. Por exemplo, a Islândia, ela tem uma população reduzida, né? Então isso também ajuda, né, pessoal? Bom, existe também, né, imigrantes, né, pessoas que estão vindos, né, para esses países, como estão indo também para vários países europeus, né? Como vocês já viram no começo, hoje já existe algumas leis, né, que já colocaram um certo tipo de limite. Mas nós tínhamos a Itália, não sei se vocês lembram, o Reino Unido, naquela questão ali tudo dos países, dos migrantes, né, saindo ali dos seus países por questões de guerra, por questões de qualidade de vida. E depois houve aí, né, porque começou a chegar muita gente, tal, então houve algumas leis para que isso fosse limitado um pouco, mas ainda existe
essa corrida de imigrantes. A Europa Meridional, gente, são aqueles países, né, do sul da Europa, que ficam ali banhados pelo mar Mediterrâneo. Esses países concentram alguns locais de pobreza, não são todos. Eu posso dizer para vocês a Europa Meridional. Nós temos a Espanha, a Itália, né? Se você olhar no mapa lá, é o rosa, tá? A Itália, hoje, ela enfrenta a questão dos imigrantes, né? Ela também passa por uma situação econômica meio difícil, mas é sim um país desenvolvido. A Grécia, ela foi afetada, tá, por a crise dos Estados Unidos de 2008, tá, chegou que se lastrou por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil também, né? Alguns governantes, o governante na época disse que era uma marola, que não ia chegar aqui muito forte, mas nós tivemos sim e chegou consequências dessa crise. Você imagina, Estados Unidos entra numa crise econômica, como que não vai afetar, espalhar pelo restante do mundo? Lógico que vai, isso eu já falei várias vezes para vocês. A Grécia, ela recorreu ao FMI, né? O FMI emprestou dinheiro, e quando o FMI empresta dinheiro para países, gente, ali vão ser refeitas leis, vão ter leis com muita austeridade, né? Porque eles vão controlar os gastos daquele país. Por quê? Porque eles querem receber o dele, eles emprestou, mas querem receber. Então, isso não foi só na Grécia. Nós aqui no Brasil, alguns anos atrás, já passamos por isso. Mas a Grécia está em recuperação. Nós temos, por último, então, a Europa Oriental, né? A Europa Oriental é o leste europeu. São países que passaram, né, do socialismo para o capitalismo, e vocês imaginam quantas transformações passaram esses países. Não foi uma coisa, por exemplo, que foi calmo, teve alguns países que passaram por alguns conflitos, né? Por exemplo, a Iugoslávia, que era um território só, que era um país só, ela foi dividida em 6 outros países. Então, você imagina a transformação. Por exemplo, a Hungria, a Polônia, ela como se diz, ela enfrentou a questão das fugas dos cérebros. Eu acho que o ano passado nós já dizemos isso, aquelas pessoas com qualificação, né, que deixam o país para trabalhar em outros lugares, né? Então vão colocar o seu conhecimento em outros lugares. E nós temos também, né, a presença de imigrantes, os tais imigrantes na Europa Oriental, que gera bastante polêmica na sociedade. As polêmicas, além da pessoa, questão do emprego, a questão cultural, né? Pessoas que vêm com outras religiões, né? Pessoas que falam o seu linguajar próprio, lógico, isso aí não tem, e que eles não não integram com facilidade a cultura do país para onde eles foram. Então, isso é um conflito que existe ali na Europa Oriental, né? Só que a Europa Oriental também, como outras, né, nós estamos falando aqui, ela usa a mão de obra desses imigrantes, né? Com certeza muito mais barata do que a mão de obra local, né? São pessoas que estão arriscando tudo, então nós vamos enfrentar tudo, certo? Então, beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau!